Evangelho que Lucas escreveu, capítulo de número 15. Evangelho que escreveu Lucas, capítulo de número 15. Quem encontrou diz amém. Nós vamos ler o verso de número 11 em diante. Diz assim: e disse: um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si disse: quantos trabalhadores do meu pai têm em abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vesti-lhe, ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés, e trazei o bezerro cevado, matai-o e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Os irmãos podem tomar assento. Meus irmãos, eu tentei agendar um pregador para estar aqui, mas não foi possível. O irmão estava viajando e não ia chegar a tempo. Eu estava falando com o Senhor: Senhor, então me dá uma palavra para me trazer aqui nesta noite. E veio esse texto. É um texto bem simples, conhecido de todos, mas a gente precisa, irmão, entender por que Jesus, ele lançou aqui justamente esta parábola. Nós temos aqui um conjunto de 3 parábolas. Jesus, ele lança essa parábola justamente porque os publicanos e pecadores vinham ter com Jesus para receber algo da sua parte, para receber uma palavra, uma oração. E quando os pecadores vinham ter com o Senhor, havia murmurações, porque haviam ali os observadores. Se você observar o verso número 1 e o verso número 2, o texto vai dizer assim:
E os fariseus e escribas murmuravam, dizendo entre eles: este aí recebe pecadores. É interessante notar que aquelas pessoas que murmuravam entre si, eles tinham ali totalmente o seu círculo fechado. Não tinha brecha para ninguém entrar ali, nem sequer para receber uma palavra. Eles eram totalmente separados das demais pessoas. E as demais pessoas, na sua tradição, eles chamavam de homens da terra. Ao ponto, se alguma pessoa de sua casa se rebelasse contra a sua tradição e chegasse a se casar com uma dessas pessoas que não faziam parte do seu convívio, eles eram desprezados, ao ponto de eles não dar crédito, não dar nenhum crédito de emprestar dinheiro, ao ponto de não dar ouvido ao seu testemunho, ao ponto de não fazer nenhum tipo de negócio com a pessoa de fora. Era totalmente fechado o círculo. E o que eles diziam era o seguinte: que Deus queria se encontrar com estas pessoas, com estes que eram chamados de pecadores, simplesmente para puni-los e destruí-los. Então o judeu nato, ele já nascia com essa ideia que Deus voltaria sim para destruir o pecador. Só que aí existe uma surpresa, porque Jesus, ele traz uma mensagem diferente. Por isso o texto vai dizer assim: e propôs o Senhor essas parábolas. Jesus, ele começa com a parábola da ovelha perdida. E ele pega, irmão, em algo que fazia parte dos judeus, porque ser pastor naqueles dias, para alguns era até mesmo um costume, mas quem conhecia sabia muito bem que um pastor era um homem sofredor. O pastor era um homem do campo, o pastor era um homem que subia montanhas, descia montanhas e levava as suas ovelhas para poder se alimentar em locais distantes, ao ponto de até mesmo passar dias longe de sua casa, simplesmente para poder ali dar o alimento para as suas ovelhas. E quando se perdia uma ovelha, irmão, esse pastor, ele até mesmo percorria os campos atrás dessa ovelha perdida, para poder resgatá-la. E Jesus conta essa parábola, mostrando ali o ofício de um pastor, o que o pastor faz, mostrando ali a sua alegria quando consegue resgatar uma ovelha. E quando um pastor ele conseguia resgatar uma ovelha, ele trazia para o aprisco. E ali no vilarejo, quando aquelas pessoas ficavam sabendo que aquele pastor conseguiu resgatar uma ovelha que estava perdida, que estava ali com o seu fim decretado, aquelas pessoas não se entristeciam, elas se alegravam com o resgate da ovelha. Você pode dar uma glória a Deus? Então, quando Jesus ele traz uma mensagem, ele traz uma mensagem contraditória contra aquilo que eles acreditavam. Em vez dele falar de um Deus que quer destruir o pecador, ele está falando de um Deus que quer restaurar o pecador. Dá para você dar uma glória a Deus aí? E nós observamos, irmãos, que agora Jesus fala de um Deus que está à procura do pecador para restaurar. E quando nós observamos aqui, irmãos, o texto bíblico, percebemos que Jesus ele não para por aí. Quando ele termina a parábola da ovelha, ele começa a parábola da dracma perdida. E começa ali a trazer palavra para aquele povo, para ver se eles pudessem ali se compadecer do pecador e entender que assim como eles, também nós fomos feitos de um só Deus que fez os céus e a terra. Que também nós somos descendentes também de Adão,
que também nós vivemos e nos movemos pela força desse Deus, que é o Criador dos céus e da terra. Se você crê nisso, adore ao Senhor. E ele fala da dracma perdida, de uma moeda que estava perdida dentro da casa desta mulher. E ele diz que a mulher limpa a casa, varre a casa para poder achar a dracma. E ele diz: qual é a mulher que perdeu a dracma e a acha, não vai ficar alegre com essa vitória? Porque todos nós sabemos, irmão, que a casa do judeu naquela antiguidade era uma casa escura. Às vezes tinha ali, irmão, uma janelinha pequena de cerca de uns 50 centímetros, então era um local escuro. Então era muito fácil de se perder as coisas ali dentro, ainda mais se trata de coisas pequenas. Mas são coisas pequenas que têm valor. Eu digo aos irmãos, por mais que as pessoas enxerguem para dentro de si e se achem no valor de nada, você tem um valor diante de Deus. Agora há pouco estava conversando com um rapaz ali, e ele falou assim: ora por mim, pastor, eu já fui da casa do Senhor, mas eu tenho desejo de voltar. A minha esposa permanece lá, mas eu estou afastado. Eu tenho desejo de voltar. Droga me tirou da casa do Senhor, mas eu quero retornar. O desejo do Senhor é restaurar a vida dessas pessoas. Deus anda à procura dessas pessoas. Nós observamos aqui que Jesus, ele conta uma terceira e última parábola para poder fazer calar os fariseus e os escribas. Havia um certo homem que tinha 2 filhos. E o mais novo chegou nele e pediu a herança: dá a minha herança, que eu tenho direito. E aquele pai, olhando para ele, pegou e deu a herança dele, tudo que lhe tinha direito. E passado alguns dias, aquele jovem, ele pega a sua herança, pega os valores que ele possuía e vai embora, não sabendo ele que quando ele sai da casa do pai, ele deixa ali também valores também. Ele deixa o seu pai, que tem valor. Ele deixa a sua casa, que tem valor. Ele deixa o seu irmão, que tem valor, e vai embora. E quando ele vai embora, ele traz uma nova configuração de vida. Quando estava na casa do seu pai, tinha tudo. Mas é interessante que algumas pessoas que estão na casa do pai, eles têm tudo, mas os olhos não deixam ele ver que eles possuem tudo, porque estão cegos. E por estar cego, você não valoriza a água que bebe, o pão que come, o teto que possui, a cama que você tem. Não valoriza ali o abraço do pai, o conselho do pai, o conselho da mamãe. Não valoriza nada disso. Mas todas essas coisas são valores. E nós só sabemos disso quando nós perdemos. E oxalá se alguns tivessem a oportunidade de voltar, voltariam, mas não voltam porque não tem mais. A oportunidade foi tirada. E ele continua a parábola dizendo: e esse moço começou a viver uma nova vida, gastou-lhe os seus valores em uma vida dissoluta. Ele começou a viver dissolutamente e experimentou prazeres a qual ele não tinha. Experimentou coisas que ele nunca tinha experimentado antes. E foi gastando o seu dinheiro nas orgias, na bebedice, nos prazeres mundanos, nas coisas passageiras dessa vida. E ele gasta tudo, irmão. Chega uma hora que, se fosse agora, nos dias de hoje, fosse pegar o cartão de crédito lá, ia passar, aí a maquininha diz lá: cartão rejeitado porque acabaram seus créditos. Deixa eu ver aqui minha conta aqui para se dar para ver se fazer um pix aqui. Não dá porque já acabou também os créditos também. Acabou. E assim como acabou o seu dinheiro, também acabaram-se também as amizades que estavam à sua volta. Todos aqueles que estavam à sua volta
que eram os seus companheiros, seus novos amigos. Entende-se? Quando se cria uma nova vida, quando se configura um novo modelo de vida, também se tem novos amigos também à sua volta. O ciclo de amizade é outro. As amizades são outras. Mas sabe-se realmente são amigos verdadeiros. Nós só sabemos quem somos, quem é os nossos amigos no momento de dificuldade. Talvez a pessoa que fale com você possa até estar de cara fechada, você talvez não goste muito, mas se bater na porta dela, ela te atende. Mas talvez aquele que está sorrindo, sempre batendo no ombro, ô meu amigão aqui, mas quando você vai em busca de um socorro, não vai estar lá para te ajudar. E a história fala que houve uma grande fome naquele local, ao ponto de levar muitas pessoas a passarem necessidades. Esse jovem começa a passar necessidade. E quando ele passa a necessidade, ele agora se lembra que ele pode trabalhar, que ele pode agora granjear o seu sustento. Tudo aquilo que se coloca em um cofre e não se repõe aquele dinheiro e vai só se gastando, uma hora se acaba. E o pior, que aquele jovem, ele acaba com aquilo que ele não havia construído, ele acaba com a herança que o pai tinha dado para ele. Nunca trabalhou. E se trabalhou, não tinha nada. Mas ele pega aquilo que o pai dá e gasta. E a gente observa aqui que ele começa a trabalhar, para ver se pelo menos, mas o interessante é que o texto vai dizer que mesmo trabalhando, ele não conseguia se alimentar. Ele cuidava de porcos, mas ele via os porcos e agora tinha inveja dos porcos com o alimento que os porcos tinham, ao ponto de querer o mesmo alimento, a mesma substância que os porcos possuíam para o seu sustento. Foi na hora que ele começa a refletir que ele tinha uma casa e deixou para trás, que ele tinha um pai e deixou para trás. E a Bíblia diz, e caindo em si diz, quantos trabalhadores do meu pai têm abundância em sua casa. Oh, aleluias. Deus, irmão, está aqui, irmão, para restaurar valores perdidos. Valores perdidos que ficaram na casa do Pai. Deus ainda é Deus, Ele é o mesmo e não mudou. Ele reflete. Os trabalhadores do meu Pai têm abundância e eu aqui padeço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu Pai. Ele deixou seus valores para trás. Mas tem uma segunda coisa que ele faz aqui, é o reconhecimento. Ele reconhece. Isso se chama arrependimento. É algo que acontece na mente e depois se coloca em prática. O arrependimento começa aqui na mente e a conversão é na prática. A mudança começa no entendimento, no seu cérebro. Mas a questão teórica sai e vai para suas pernas, a qual vai você caminhar para a casa do seu pai. A palavra de Deus fala que ele foi. Ele traça agora uma nova configuração de vida. Olha só, como é que é. Quando eu chegar lá, eu vou dizer para o meu pai que eu pequei contra ele, pequei contra Deus. Fiz muitas coisas erradas. Ele faz um esboço, vai ser assim, assim, assim. Irmão, Deus gosta dessas coisas. Quando a gente começa a realmente tomar uma posição em nossas vidas. Vamos fazer assim, assim, assim. Mas Ele gosta mais quando a gente começa a dar os passos. Ele vai dando os passos até chegar no Pai e vai mentalizando aquilo.
e começa a colocar em prática. E quando ele chega perto da casa dele, por acaso o pai dele também estava ali no terreiro, e de longe o seu pai lhe avista. E quando o seu pai lhe avista, a Bíblia fala que ele se moveu de íntima compaixão. Aqui é o pai se movendo de íntima compaixão. Quando vê o filho, não resiste. Lembra que é filho. Lembra que deu trabalho para gerar. É como a história ali daquele moço que fez um barquinho ali, o filho. E o filho de pescador, brincava com o barquinho ali em beira-mar e brincando ali. Aí as águas levam aquele barquinho embora, um barquinho muito bem feito de madeira, leva embora, o filho perde. Passados os dias, o filho está andando na cidade e passa numa loja, e quando ele olha assim, ué, mas está parecendo meu barco. E ele vai lá, fala com o vendedor, olha o barco é uma verdadeira obra-prima. Aí ele falou, mas moço, esse barco é o meu. Eu falei, pois é, se foi seu, foi, não é mais seu, agora é meu. Se você quiser o barco de volta, você tem que pagar tanto. Aí o filho volta em casa, fala com o pai dele, olha pai, acharam o meu barco está na loja lá do vendedor lá, que vende artesanatos. Aí o pai, é mesmo meu filho, tá lá? Tá. Aí o pai vai com o filho, chega lá na loja, dá o dinheiro pro menino e compra o barco de volta. Aí o menino vai lá, eu quero meu barco de volta, e compra, pagou o preço. Aí quando ele pega o barco, ele olha pro barco assim, com aquele prazer imenso, e diz assim, é meu barco, agora você é meu por 2 vezes, porque a primeira vez nós te fizemos, agora a segunda vez nós te compramos. Assim é com a vida do homem perdido, irmão. Deus te fez, foi perdido, e agora Ele está te resgatando com seu sangue precioso que foi derramado no Calvário. Para a gente terminar aqui, o texto ele continua dizendo assim, que o pai dá um longo abraço naquele filho e já começa a chamar ali os seus trabalhadores. E diz assim, pai, pequei contra o céu perante ti. Aqui é o filho dizendo. Aí o pai diz para os seus filhos, trazei depressa a melhor roupa, vestir-lhe e pôr-lhe um anel na mão e sandália nos pés. Nós temos aqui, irmão, o pai trazendo ali uma túnica. Coloca a túnica naquele moço. Primeiro valor sendo restaurado, a honra que estava perdida. Quando você sai, você está sem direção, você fica totalmente desmoralizado, sem honra, sem nada. Essa roupa aqui significa que cobrindo a nudez e restaurando a honra. Segunda coisa que nós temos aqui é o anel no dedo. Esse anel aqui, geralmente, o pai de família possui um anel que tinha ali um emblema daquela casa. E se era colocado na mão de alguém, era como se ele estivesse assinando ali uma procuração para aquela pessoa, dando autoridade para que ele pudesse fazer negócios, comprar e vender. Ou seja, está falando da restauração da autoridade daquele filho. E é porque nós estamos falando de um filho, irmão, menor. Porque o mais velho estava lá. O mais velho, ele tinha direito na herança em 2/3 de tudo quanto o pai possuía, enquanto o filho menor tinha direito a apenas 1/3. Coloca o dedo. É como aquele anel que José recebe quando ele está lá no Egito, recebe o anel ali de Faraó. A terceira coisa que ele recebe
é justamente sapatos para os seus pés, que fazia simplesmente a diferença entre o escravo e o dono. Fazia diferença entre aqueles que eram livres e aqueles que não tinham a sua liberdade. Que Deus abençoe a sua vida grandemente. Você que nos escuta nessa noite, Deus, Ele veio ao mundo, enviou o seu Filho chamado Jesus, para resgatar o homem perdido, para restaurar a sua honra perdida, para restaurar a sua autoridade, para pôr em liberdade aqueles que estão escravos dos seus próprios vícios, para pôr em liberdade aqueles que são escravos do diabo. Deus, Ele se manifestou para trazer a libertação para todos aqueles que creem. Coloque-se de pé, em nome de Jesus, nós vamos fazer uma oração. Há alguém nessa noite que deseja receber uma oração? Tem mais alguém, irmão? Se tiver, pode vir aqui na frente. Aleluias. Aleluia. Tem uma alma aqui reconciliando aqui, amém, irmãos? Aleluia. Quero convidar aqui o presbítero Abreu, que é o nosso líder, coordenador de missões. Vem aqui, vamos fazer essa oração. Nós vamos orar pelos nossos irmãos. Vamos orar pelo nosso bairro. A alma aqui reconciliando, desejo de congregar novamente. Aleluias. Glória a Deus. Meus amados irmãos, vamos orar por esse irmão que está retornando à casa do Pai. Nosso Deus e nosso Pai, eterno e todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. Tu és o mesmo Deus, meu Pai, ontem, hoje e eternamente. Aqui está teu filho, meu Pai, que está retornando à casa do Senhor. Pai, renova o nome dele no livro da vida, meu Pai, para que naquele dia, meu Pai, aleluia, possa ser apresentada ao Senhor e o Senhor vir dizer: vinde a mim, bendito do meu Pai, que está preparado desde a fundação do tempo. Deus, que tu possa, aleluia, dar graça, fortalecer, abençoar a família dele, meu Pai, e que ele possa, meu Pai, continuar agora, meu Pai, na tua casa, meu Pai. Deus Todo-Poderoso, está entregue nas tuas mãos, meu Pai. É no nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, que nós entregamos o teu filho de volta, em nome de Jesus. Amém. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Aleluia. Meus irmãos, que coisa maravilhosa esse trabalho. Está chegando ao final, amém? Que Deus possa te abençoar grandemente, você, sua família. Deus possa abençoar todos os moradores aqui do Parque 9. Nós teremos aí um seminário bíblico aí toda quarta-feira nós estamos tendo um seminário bíblico a partir das 19h30 aqui na nossa igreja. Então venha, você é o nosso convidado. E tem mais algum aviso?
Que Deus possa abençoar, irmão, toda a equipe Mensagem da Cruz, nosso irmão Djalma aí que se dispôs, junto com o Gabriel, o Ramos que esteve aí mais cedo aí conosco aí montando o som, a irmã, o irmão Diego, a sua esposa Tatiana, o irmão Alan que está aqui, todos os nossos irmãos que ajudaram, irmão, só Deus para poder pagar. Amém? Depois a gente vai estar preparando uma ofertinha para o irmão Djalma aí, abençoar a vida do servo de Deus. Aleluias. Estenda suas mãos aí, eu vou dar as bênçãos apostólicas e os irmãos vão estar louvando ao Senhor, amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com toda a igreja que for abençoado, diz amém. Aleluia. Imagino como deve ser muito lindo o seu olhar. Quando nele estou pensando, sinto vontade de voar, 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 voar. Se eu pudesse, eu queria ir ao mar, pra saber a profundeza que ele tem. Eu queria ir ao espaço, pra saber que altura tem, da terra até chegar aos altos céus. Eu queria passear lá em Naim e passar uns dias em Jerusalém. Mas estes pensamentos podem ser em vão. O que eu quero mesmo é ver Jesus e tocar em suas mãos. Imagino como deve ser muito lindo o seu olhar. Quando nele estou pensando, sinto vontade de voar, 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 voar. Imagino como deve ser muito lindo o seu olhar. Quando nele estou pensando, sinto vontade de voar, 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 voar. Se eu pudesse, eu queria ir à lua, pra saber como me sentiria lá. Chegar perto das estrelas e tocá-las com as mãos, e de perto só queria contemplar. Gostaria de ir às nuvens pra saber como podem tanta água carregar. Mas estes pensamentos podem ser em vão. O que eu quero mesmo é ver Jesus e tocar em suas mãos. Imagino como deve ser muito lindo o seu olhar. Quando nele estou pensando, sinto vontade de voar, 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 voar. Imagino como deve ser muito lindo o seu olhar. Quando nele estou pensando, sinto vontade de voar, 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 voar.